a extrema-direita venceu na Europa. Os bolsonaristas começaram a gritar isso na rede, né? Vencemos na Europa, no Parlamento Europeu. Acontece que, em termos numéricos, eles não passam de 8%, mais ou menos isso. E não venceram. Os partidos de centro-esquerda, centro e centro-direita fazem a maioria. O que aconteceu é que eles cresceram um pouco. Mas o maior problema, acho que não é nem esse. O maior problema é os bolsonaristas não entenderem que aquilo que eles defenderam e defendem aqui no Brasil, junto do Bolsonaro, não tem muito a ver com a direita europeia. Primeiro que a extrema-direita europeia, ela ainda guarda muito do fascismo original. Por exemplo, xenofobia. Quando as pessoas dizem, o Brasil é um país racista, eles não sabem o que estão falando. As pessoas não sabem o que estão falando. Racismo estrutural. Isso só na cabeça de gente que não estuda, gente que não vive. O Brasil é um país que tem racismo. Mas o Brasil não tem nenhum racismo parecido com o da Europa. Agora, xenofobia. Porque não, o pessoal do Sul não gosta do nordestino. Bobagem. Bobagem. Isso não tem absolutamente nada a ver com xenofobia europeia. Então, esse é o primeiro elemento. A direita europeia ainda continua racista e xenófoba como ela era no tempo do Hitler. Eu estou para dizer que até mais xenófoba do que naquele tempo. Por quê? Porque a onda de imigração do mundo oriental e da África para a Europa ganhou um fluxo estrondoroso nos últimos 40 anos. Guerra, Primavera Árabe, toda uma série de movimentos que não fluíam para a Europa. Fluíam muito mais para os Estados Unidos quando tinha algum problema. Mas, recentemente, todos os países da Europa que alcançaram um nível socioeconômico muito alto e que tem população pequena e cujo estado de bem-estar social está, digamos assim, consolidado para aquele tipo de população pequena, repentinamente começou a haver uma leva de pessoas entrando, ficando, querendo trabalho, querendo aposentadoria, querendo direitos iguais. Num primeiro momento, ótimo, vamos botar essa gente, para lavar a privada. Depois, espera ali, calma, agora estão querendo direitos iguais, agora estão querendo aposentadoria, agora estão querendo, agora estão querendo que a religião deles seja considerada, agora estão querendo vestir roupas e ditar modas. Espera lá, calma. Eles deveriam ficar como cidadãos de segunda categoria, mas não querem. E outra coisa, estão querendo aí até namorar nossas filhas. Então a classe média europeia, que é extremamente nacionalista, os estados nacionais se formaram, afinal de contas, com este modelo que a gente conhece nas escolas da Europa. Esses estados, França, Alemanha, Espanha, Portugal, Itália, mesmo Rússia, se ressentem da migração. Então a xenofobia se expande. São muçulmanos terroristas. Olha lá a cor deles.
Epa, tem muito indiano aqui querendo namorar, garoto. Não, eles são estupradores. Começa todo um movimento de rechaço da migração. Então, isso alimenta a direita muito, porque alimenta a xenofobia, que é o eixo do pensamento fascista lá do Mussolini, do Hitler lá nos anos 20 e 30. Não é o que nós temos aqui. Não é o que nós temos aqui. Nem passa perto. Nem passa perto. Alguns grupos aqui do bolsonarismo até gostariam de ser xenófobos como há na Europa, mas não é possível. Não conseguiriam votos se começarem a radicalizar desta maneira. Então, primeiro ponto, tem uma diferença aí. Segundo ponto, questão estatal. Há muito na Europa de um apelo ao Estado contra o internacionalismo que eles enxergam como sendo o do dinheiro e o dos banqueiros. Então há um protecionismo forte na Europa, na França, na Espanha, em Portugal, na Itália, na Rússia, então nem se fale, né? A ideia do capitalismo num só país ainda prevalece. Tanto é que eles olham para o capitalismo americano e acham que o capitalismo americano, por conta do universalismo dele e por conta do império do mercado financeiro sobre as culturas locais, é visto com resguardo. De modo que você pega vários líderes europeus de direita que são claramente antibanqueiro, antimercado financeiro, ou então com mercados financeiros restritos, controle estatal sobre produção, proteção, protecionismo. Coisa que aqui não vingou. Por quê? Porque vocês sabem que a direita aqui é privatista. Ela quer pôr tudo na mão da iniciativa privada. Ela quer pôr tanto na mão da iniciativa privada que ela está fazendo uma coisa que jamais você ouviria em qualquer europeu, seja de direita ou de esquerda. O Tarcísio, aqui em São Paulo, simplesmente rifando escola. O cara vai... O cara simplesmente está falando para que a iniciativa privada controle a diretoria das escolas públicas. E a parte pedagógica fica à parte, fica separada. Isso é uma excrescência. Você não encontra isso na Europa, até por conta do nacionalismo, né? A escola se consolidou como escola pública nacional. Aqui você tem isso daí. Outra coisa é que há uma certa, né, uma certa proteção do Estado em relação a certas indústrias, a certos agricultores, que aqui simplesmente é uma dificuldade enorme. Qualquer coisa que você fale que você vai dar subsídio para algum setor para desenvolver, nossa, é uma gritaria geral do mercado financeiro, que não quer que o Estado gaste com setor nenhum, nem com os ricos. Então também tem essa diferença. Reparem que há uma... né? Então é preciso ver que este anarcocapitalismo que vingou por dentro do bolsonarismo, que alimentou o MBL, que depois foi para o Partido Novo e depois voltou para o Bolsonaro, esse anarcocapitalismo, este apego ao mercado financeiro tem muito mais a ver com o movimento libertário de direita americano, com o Trump, do que com o europeu. Tanto é que o Steve Bannon nunca conseguiu fazer uma união entre Trump e Putin. Embora Trump tenha sido acusado
e essa acusação é forte, de ter, né, cedido segredos americanos para os russos, em troca de que os russos interferissem na eleição americana através de internet, embora essa acusação tenha algum fundamento, né, não há possibilidade de você compatibilizar os Estados Unidos, que, de certo modo, estão acoplados ao capitalismo internacional, com o Putin, que está acoplado a uma ideia de capitalismo em um só país. E a ideia do Putin acabou vingando. Por quê? Porque todo o Ocidente cortou os créditos da Rússia, achando que a Rússia não ia sobreviver. Eu mesmo disse aqui que a Rússia ia passar aperto, só que a Rússia não passou aperto, porque também uma coisa que eu disse aqui, e eu achava menos provável, aconteceu. A Rússia saiu pelo viés do nacionalismo, da produção interna, e acabou negociando com 2 outros países que também estão nesta via, que é a China e a Índia, que são grandes mercados. A Rússia não foi à bancarrota e está bancando o seu Vietnã contra a Ucrânia. Nós não temos nenhum desses problemas. Mas a nossa imprensa, a própria direita e também a esquerda, que às vezes não entende disso, insiste em falar que Bolsonaro é fascista como se ele fosse um fascista europeu. Inclusive, o próprio bolsonarismo acha que ganhou a eleição na Europa. Sem contar o fato de que, por Bolsonaro ser ex-militar, muita gente acha que ele tem ideologia fascista, como tinham alguns, ou vários, do movimento de 64. Mas, meus amigos, a coisa não é tão simples assim. Ser extrema-direita na Europa é uma coisa, ser nos Estados Unidos é outra, ser no Brasil é outra. E no Brasil, o componente privatista, o componente mercadológico no sentido do mercado financeiro, o componente, digamos assim, anarquista do próprio Bolsonaro, de estourar com as leis, o componente anticonstituição de 88, tudo isso conta de uma maneira muito distinta do mundo europeu. Você jamais vai ter, né, essas condições do mundo europeu. Gente. É por isso que até hoje tem gente, o Marcelo Coelho na Folha de São Paulo foi um que errou feio, né, criando problema com aquele filósofo, o George Agamben, quando o George Agamben começou a criticar o movimento de lockdown na Europa. Não, o George Agamben virou de direita. Não, é que na Europa, o Estado forte intervindo na vida individual lembra o fascismo. E aqui não, aqui justamente trouxe os trabalhadores para morrerem, como o Bolsonaro matou 700 mil. Tome muito cuidado com tudo isso, gente. Tome muito cuidado com tudo isso. É preciso ir distinguindo as coisas, porque senão, meu amigo, você vira um sujeito ignorante. Começa a falar a palavra fascista para todo mundo que você não gosta. E aí, você fica burro. Ou demonstra mais burrice do que dos próprios bolsonaristas que estão cantando uma vitória que eles não tiveram. Nem em termos de consideração das pautas de costumes, a Europa bebe igual. Porque nem Le Pen, nem Meloni na Itália acham que a mulher tem que ser tratada como o bolsonarismo faz aqui. De maneira nenhuma. Nós estamos longe dos anos 30, gente. Muito longe. E nós estamos num período que o fascismo, como ele foi feito nos anos 30, não tem vez. Porque o fascismo, como ele foi feito nos anos 30, tinha
um horizonte que era exatamente o horizonte do desenvolvimento capitalista. Quem chegou atrasado no capitalismo queria avançar. Hoje não tem ninguém que chegou atrasado. Hoje todo mundo chegou. Hoje ser fascista é ser profundamente reacionário. Não tem nada no horizonte. Nada. Então o movimento europeu não tem nada no horizonte. É apenas uma forma de expressar fundamentalmente a xenofobia. Isso sim, povoa a Europa cada vez mais, perigosamente. E o Putin é exatamente isso. Exatamente isso. A grande Rússia e por aí vai. Né? Aliás, também, isso tem a ver também com o antissemitismo, né? Os banqueiros continuam sendo judeus. Então, portanto, atacar os bancos continua sendo atacar os judeus. E aí vem o antissemitismo, ou a acusação de antissemitismo. Daí os movimentos de esquerda pró-Palestina serem vistos como, né, perigosos aí. Né? Tem idiosincrasias e situações reais que precisam ser analisadas. Estou dando as dicas. Mas o cara que quiser achar que esses babacas do tipo bolsonaroides estão cantando vitória com sabedoria, fiquem sabendo que eles estão completamente ignorantes. Eles não tiveram vitória nenhuma. Daqui a pouco a gente volta.